Oi, pessoal, tudo bem? Então, depois do vídeo de apresentação, hoje eu vou fazer um pequeno histórico da literatura infantil para que vocês tenham uma ideia assim, mais geral sobre o assunto, é, esse percorrer, né, da literatura infantil e juvenil, principalmente no Brasil, né? Será um histórico breve, porque a gente não tem muito tempo de gravação. Né? Vocês podem se perguntar o que diferencia a literatura infantil e juvenil das demais literaturas. O que diferencia, basicamente, é que não havia uma preocupação até o século XVIII, mais ou menos, com a diferenciação que a criança tinha dos adultos. Né? Durante a Idade Média, era muito comum crianças participarem de execuções, né? E elas se trajavam como adultos, com bengala, cartola, terno. Muito comum a gente ver fotografias do Monteiro Lobato, né? Principalmente vestido como adulto. No século XVIII, fins do século XVIII, começo do século XIX, desculpa, no fim do século XVII, começo do século XVIII, junto com a ascensão da burguesia, após a Revolução Francesa, que foi em 1789, todo mundo já sabe disso, né? Surge a noção de infância. A noção de infância que envolve a diferenciação do adulto, da criança, como um ser diferenciado, que tem suas necessidades diferenciadas, que pensa ainda como criança, não tem a mesma visão do adulto, e, por isso, ela deveria ter uma literatura própria, né? Um espaço seu, uma literatura destinada ao público infanto. Muito importante a gente saber que só houve essa diferenciação, né, com o amadurecer dos séculos, e com o advento da Revolução Francesa, vai haver a ascensão da burguesia. Não essa burguesia que a gente conhece agora, né, como uma classe social que possui bens e condições financeiras. Mas a burguesia se caracterizava pelo povo que foi saindo do modo de produção feudal aos poucos e vão se aglomerando em torno dos reinos, né? E ali surgem pequenos comerciantes, como alfaiates, padeiros, farmacêuticos, né? E então esse povo é bem aceito pela monarquia. Por quê? Porque eles pagam impostos, né? E isso vai abastecer a monarquia com as suas necessidades, né? Necessidades de luxo e riqueza. Em 1789, como eu disse para vocês, existe a tomada da Bastilha e a consequente queda do sistema aristocrático, e vai subir ao poder a burguesia, que era o povão, né? Diferente de agora, né? Do termo, da acepção que a gente usa como monarquia. Desculpa, como burguesia. Um dos primeiros pensadores a respeito, né, da criança como um ser diferenciado e
interessante notar que foi o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que escreveu o primeiro tratado pedagógico, onde ele tratava da criança como um ser que merecia uma atenção diferenciada. Mais adiante, outros pensadores, né? Até Piaget, que é moderno, né? Não é contemporâneo, mas é moderno, vai trabalhar essa questão e das fases do desenvolvimento da criança. Então, veja bem que é uma história que começa lá no século XVII, século XVIII. Eu vou citar aqui alguns pensadores que influenciaram a Revolução Francesa. Foram eles. Alguns deles, tá, gente? Diderot, Montesquieu, Robespierre, Voltaire, Rousseau, entre outros. Esses que eu falei são John Locke, né, muito importante, e esses pensadores, entre outros, são chamados de pensadores iluministas e enciclopedistas, né? Todo mundo já ouviu falar do iluminismo no século XVIII, que é esse momento de razão, de predomínio da razão, porque o mundo vivia mergulhado na escuridão da Contra-Reforma, ainda com os tribunais de Inquisição, e o protestantismo era combatido ferozmente, né, o protestantismo que data de 1527, era combatido ferozmente, bem como o judaísmo, né, como um interesse muito mais comercial da igreja do que com finais de evangelização. Porque, no caso do judeu, a coisa era muito difícil, né? Porque se eles disserem, sim, eu aceito o cristianismo, ele morria, porque eles acusavam de estar endemoniado, de estar mentindo e tal. E se ele dissesse, não, eu não aceito o cristianismo, ele morria do mesmo jeito. Por quê? Porque os judeus sempre tiveram dinheiro, posses, estabelecimentos, e isso interessava muito a igreja oficial. Então, embora tenha havido o movimento da reforma religiosa, que vai influenciar o luteranismo, né? O calvinismo, tanto na Inglaterra, desculpa, gente, na Alemanha, que é muito forte o protestantismo, né? Porque foi Lutero que é o considerado o grande pai do protestantismo, e John Wesley também tem uma função muito importante dentro da criação, do surgimento do protestantismo. Uma coisa que eu gostaria de salientar é que, embora eu tenha voltado na linha do tempo, que é para vocês entenderem como é que cai a monarquia, correto? A Inglaterra também, né, vai aderir ali por volta do século XVI, com o Renascimento e o surgimento do protestantismo, esse movimento de reforma. A Inglaterra vai ser um dos primeiros países a aderir a esse movimento de reforma religiosa. Então, nós temos um período que nós chamamos de barroco, né, na literatura europeia,
e que na literatura inglesa, e eu cito, referencio para vocês o livro do Anthony Burgess, a literatura inglesa, caso haja alguma dúvida, tá? Para vocês entenderem melhor as fases literárias da literatura inglesa e norte-americana, que é bastante diferenciada da nossa. Bom, uma coisa muito importante é saber que o protestantismo vai tirar o domínio do homem das mãos da igreja e vai colocar na mão do Estado. Então, existe um livro do Weber chamado A Influência do Capitalismo nos Países de Formação Protestante. Esse livro versa sobre o enfoque primordial que a igreja protestante vai dar ao dinheiro. Então, Calvino, por exemplo, na Inglaterra, que é o maior líder do protestantismo, ele cria uma doutrina muito rígida de comportamento, né, cuidado com as roupas, submissão da mulher à palavra do marido e outras coerções que os seus membros não podiam praticar, mas ele praticava a usura, era permitido emprestar a juros. Então, vocês veem que a igreja protestante ela já nasce com essa influência do protestantismo e da sua importância dada ao capitalismo. Bom, gente, agora que eu já fiz esse retorno na história, vamos voltar lá para a Revolução Francesa. Por quê? Com o advento da Revolução Francesa, ocorre que o lema da Revolução é igualdade, liberdade e fraternidade. Né? E para que houvesse igualdade, era preciso que todas as pessoas tivessem acesso à educação. Então, marquem bem, né? Na pós-Revolução Francesa, nasce a escola pública, a escola oferecida pelo Estado, e aí há um público muito grande de crianças que moram nos burgos, por isso que eram pequenas cidades ou grandes cidades, por isso são chamados de burgueses. E os filhos desses burgueses vão frequentar essa primeira escola, que é a escola tradicional, e a escola vai precisar, então, de livros para abastecer as bibliotecas dessas escolas, né? Por quê? Porque os filhos dos aristocratas eram alfabetizados com trechos dos Lusíadas, para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque eles já tinham uma tradição, né? Já tinha um tutor que havia acompanhado desde muito jovem, muito púbere. Então, eles tinham essa afinidade com a leitura. E o filho do burguês não traz esse conhecimento prévio de mundo, esse background. Então, para esse público, tem que haver uma literatura diferenciada e as primeiras obras publicadas na Inglaterra, na França, né, são
obras que vão, principalmente os irmãos Grimm, adaptar os contos orais, né, que vinham da tradição oral, e adaptar esse conto, que às vezes tinha marcas de profunda violência, né, e adaptar ao mundo infantil, né, ao universo infantil. Haviam outros também, antes de os irmãos Grimm. Fenelon escreveu os contos da Mamãe Gansa com moralidades. Então, vocês veem que essa escola ela já nasce ideológica, e ela vai repassar o ideal, a ideologia, ideal não, a ideologia, os valores da classe dominante. Mas aí, professora, mas não mudou? Mudou, mas não mudou muito, né? A burguesia, quando sente o sabor do dinheiro, ela começa a cometer os mesmos erros da aristocracia. Então, o que vai acontecer? A escola vai passar a ser reprodutivista, essa primeira escola tradicional vai passar a ser reprodutivista e passar a ideologia da obediência, da conformidade com a pobreza, né? Usando também a igreja como um instrumento de manipulação ideológica. E importante a gente ter em mente que essa escola ela não vai vingar muito tempo, né? Por quê? Porque o filho do pequeno burguês ele tem que trabalhar nas fábricas para ajudar os pais nas despesas da casa. Aí surge na França uma bolsa, né, que era dada à criança, uma quantia em dinheiro, para que ela pudesse estudar, e, né, em troca disso ela recebia uma ajuda. Então, o Bolsa Família e outros programas não é novidade, né? Os mesmos problemas de carestia, de pobreza, de miserabilidade, tudo isso já existia muito, muito antes do Brasil ser país ou ser colônia, né? A priori. Aqui no Brasil, a escola pública vai chegar no fim do século XIX. Antes havia a Escola Régia, criada por Dom Pedro. Haviam duas faculdades, se não me engano, de Direito, uma em Recife e a outra, se não me engano, no Rio, posso estar errado. E havia escola de engenharia, as escolas politécnicas, mas atendia o filho do burguês. Por isso, essa escola vai ruir, porque ela não atinge o seu papel, que é realmente alfabetizar de forma crítica o aluno. Não prepara o cidadão para a vida, não prepara para o mercado de trabalho, não desenvolve a autoestima. É uma escola que vai ser meramente reprodutora ideológica da classe dominante. Aqui no Brasil, então, em fins do século XIX, meados para lá, né? Então, quando surge a escola, essa escola para todos, né? A escola já nasce ligada ao mercado. Por quê? Porque ela tem que comprar livros, ela tem que abastecer a prateleira de livros, e quem paga? Quem paga é o governo. Até hoje, a gente vê que o contato da maioria das nossas crianças com livros se dá através das bibliotecas das escolas. Né? Sempre tem aquele, né, o cantinho ali, um armário, guardado o livro para não sujar.
É uma outra questão a se discutir outra hora, né? E o aluno, então, porque o aluno não tem acesso ao livro em casa. Porque se você tiver que dar um presente para uma criança, é muito mais fácil você dar uma boneca, uma bola, do que. Acho que eu estou fora de época, né? Isso era no meu tempo. Hoje em dia se fala em celular, videogame, etc. É muito mais fácil, agrada muito mais a criança do que você dar uma coleção de livros, por mais interessante que ele seja. Então, quem é que vai despertar o gosto pela literatura é o professor. É nosso papel. Eu lecionei 15 anos no ensino de quinta e oitava, que hoje é chamado de quinto ao nono, se não me engano, e ali eu aprendi muito, lendo crônicas para eles, pedindo que eles também lessem, lendo principalmente poesias, né, de vários autores. Essa escola, que nasce atrelada ao mercado, ela tem uma cara, né, de revestimento, de equalização, de equalização social, mas ela vai acabar sendo uma escola excludente, e mais ou menos em 1920, Anísio Teixeira, Cecília Meirelles, entre outros nomes, né? E o próprio Monteiro Lobato escreve para a criança de uma maneira emancipatória, mas não participa da escola nova, surge essa escola, né, que vai levar a criança a pensar de forma crítica. Hoje, essa escola se chama Maria Montessori, porque eles fizeram uma readequação, né, na escola nova, que tinha muito de comunismo, mas manteve a mesma linha crítica, só que ela não é chamada de escola fulana de tal de esquerda. Ela é uma escola geralmente direcionada ao bom aprendizado, com apostilas, apostilamento do positivo, etc., mas não se fala em marxismo dentro dessa escola. Certo? Então, gente, eu tracei esse painel aí para vocês terem uma ideia. Ainda, eu espero, eu vou sugerir para vocês alguns livros. Entre eles, existe na internet para baixar, para vocês irem adiantando a leitura, tá? Não esperar para a data do módulo. O livro se chama Literatura Infantil Brasileira, História com H e Histórias com H minúsculo, da Marisa Lajolo e da professora Regina Zilberman. É um livro que ali tem tudo sobre a literatura, né? Nesse livro, a Lajolo e a Zilberman, elas vão traçar um perfil desde o início da escola, no fim do século XIX, até o contemporâneo, né? E trabalhar os autores, né? Cada um deles nas suas especificidades. A palavra difícil. Bom, aí a gente vai ter o fenômeno Lobato, em que publica a Lúcia, menina do narizinho arrebitado, em 1920, e em 1934 ele reúne todas as suas obras, né, a matemática da Emília, vão aparecer personagens como Tio Barnabé, a Dona Benta, que é a leitora oficial, a contadora oficial de histórias, né? De histórias do ponto da cultura erudita. E aí o Monteiro Lobato vai ceder a voz
A tia Anastácia, porque ela conhece, além, não conhece a cultura letrada, mas ela conhece os costumes do seu povo, né? Da sua gente, e as crenças nos seres sobrenaturais e tal. Então, ele vai emprestar a voz da tia Anastácia. Ele publica também Castradas de Pedrinho, nesse volume. Enfim, publica várias obras, né, que vão só servir como base, só não, né? Servir como base para os autores da década de 1970, né, com finalidade de limpar, né, toda a, a mácula que houve nesse intervalo, aí que o Lobato deixou, ele morreu em 48. Alguns tentam trilhar a sua linha, né? Valorizando a natureza, colocando a criança para conhecer e desenvolver a sua cidadania. Bom, gente, acho que depois, então, a gente tem a geração de 70, no qual tem inserido a Ruth Rocha e a Marina Colasange, que foram as autoras que eu escolhi para o nosso trabalho. Que eu espero que os meus alunos entrem em contato pelo AVA para mim rapidamente, para eu poder ir postando material para vocês. Ok? Abraço, gente. Ó, coração. Até o próximo vídeo.